E o poder do jejum só na água. O jejum que ativa dons e ministérios. A paz do Senhor. Quem vos fala aqui é o irmão Erivan, pastor, pela misericórdia de Deus. Meus queridos irmãos, jejum só na água é um jejum tão poderoso que o nosso maior exemplo de jejum na Bíblia se chama Jesus Cristo de Nazaré. E Jesus, antes dele iniciar o seu ministério, aos 30 anos de idade, a Bíblia diz que ele foi batizado por João e conduzido pelo Espírito ao deserto. E lá no deserto a Bíblia diz que Jesus, ele tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois ele teve fome. Se depois ele teve fome, então podemos dizer e entender que ele estava só no líquido durante esses 40 dias. 40 dias só na água. O jejum de Jesus, mesmo ele sendo Deus, ele como o maior exemplo da nossa vida, ele fez o jejum para mostrar que o ser humano precisa de jejuar e orar. Pois ele mesmo disse, quando questionaram ele acerca do jejum e da oração, por que que os fariseus jejuavam, os discípulos de João e os deles não? E disse, enquanto o noivo estiver aqui, o noivo das bodas, como é que eles poderão jejuar? Mas um dia que eu não estiver aqui, eles vão jejuar. Eu quero que você entenda que se você deseja ativar os dons espirituais na tua vida, se você deseja confirmação do teu ministério, faça o jejum só no líquido e você vai ver o poder que ele é. O jejum só no líquido é um jejum tão poderoso que o próprio Jesus Cristo, antes dele iniciar o seu ministério, ele passou 40 dias no líquido, 40 dias somente na água. Eu quero que você entenda que o jejum só na água é o jejum que ativa o ministério. Pastor, eu queria entender qual é o meu ministério. Faça o jejum só na água que ele ativa a tua chamada, a tua vocação e os dons espirituais. Pode observar que quando Jesus está no deserto orando a Jesus, quando ele sai do deserto, ele começa a ser usado por Deus de uma forma extraordinária. Mesmo sendo Deus, a Bíblia diz que ele não quis ser igual, né? Deixou a sua glória, deixou o seu poder e fez-se homem. Então, tudo aquilo que o homem tinha que fazer, ele fez. Ele sentiu sede, ele sentiu fome, ele sentiu suas necessidades. Só que também, como exemplo, ele foi orar e jejuar para buscar revestimento de Deus. É aí onde nós vemos que o próprio Jesus jejuou para ativar o seu ministério. Pois até então Jesus não tinha ministério. Jesus não pregava, Jesus não orava, não tinha evangelismo, não. Mas quando ele é batizado por João, aí começa o seu ministério profético de palavra, de curas, de maravilhas. Entenda, o jejum só na água é um jejum que não é fácil fazer. Não vou dizer para você é fácil, não, não é fácil. O seu corpo, você tem que treinar o seu corpo para chegar nesse nível de jejum. Eu não aconselho ninguém que nunca jejuou na água já entrar de cara. Se você quiser, fique em paz, tudo bem. Mas eu aconselho você treinar o teu corpo. Passa um dia só na água, depois vai aumentando só na água. Para quê? Para que o teu corpo entenda e compreenda, esteja um treinamento. Comece devagar, porque é um jejum muito difícil de se fazer, pois o seu corpo ele está adaptado a se alimentar. Então você vai adaptar o teu corpo a não comer. Aí depois você vai treinando o teu corpo, daqui a pouco você passa um dia só na água, depois aumenta para 2, 3 dias, e aí o teu nível espiritual, pois o jejum na água ele aumenta o nível espiritual. Eu falo isso por experiência, irmão. Eu tenho experiência. Eu orava a Deus, Jesus, qual é o meu chamado e o meu dom que o Senhor quer na minha vida? Eu quero ser usado por ti. Eu quero que as almas sejam curadas. Eu quero que as vidas sejam libertadas. Então eu fiz o jejum só na água. E quando eu fiz o jejum só na água, ele ativou os dons espirituais na minha vida. Eu comecei a orar pelo doente, ele foi sendo curado. Comecei a orar pelo povo, o povo era liberto, os demônios oprimindo as pessoas eram libertas. Então esse jejum, por a minha experiência, é um jejum poderoso. Pois o jejum ele vai mortificar a nossa carne,
O jejum ele vai ativar o nosso espírito. O jejum ele vai nos fazer ter mais intimidade com Deus, sensibilidade ao Espírito Santo. Quando nós temos sensibilidade ao Espírito Santo de Deus, então o que acontece, meus irmãos? Ele vai nos direcionando e nós começamos a orar e a jejuar e Deus vai ativando os dons espirituais que Ele tem para nós. Ele vai ativando. Então, conforme eu fui orando a Deus só na água, Deus foi ativando. Eu fui sim, escutando a voz do Espírito Santo falar comigo pela palavra, auditivamente, né, na mente, no coração. Assim, quando Deus usa na revelação, Deus fala de várias formas, fala auditivo, fala na mente, fala no nosso coração. A vida mostra em visão. Então o jejum só na água, ele ativa os dons. Jesus, depois que ele jejuou 40 dias e 40 noites só no líquido, a Bíblia diz que depois que ele saiu do deserto de ser tentado pelo diabo, que venceu a tentação, ele foi pregar. Ele começou a pregar, começou a orar pelo doente, começou a convocar os seus discípulos, começou a fazer manifestação de poder. Então o jejum só no líquido é um jejum muito poderoso. Irmãos, eu queria ter tempo para falar mais detalhadamente sobre esse jejum na água. Muitos homens de Deus na Bíblia fizeram esse jejum e é um jejum tremendo e poderoso. Só que eu quero usar o maior exemplo, que é Jesus Cristo. Pedro fez, os discípulos fizeram para ser cheio do Espírito Santo. Os discípulos fizeram para continuar a sua caminhada. Paulo fez. Todos fizeram, irmão. Só que o nosso maior exemplo aqui é Cristo. Cristo, mesmo sendo Deus, ele jejuou para iniciar o seu ministério. Então não tente fazer nada sem antes pedir confirmação de Deus através do jejum e da oração. Quer dons de Deus? Jejum na água. Ou total, parcial. Mas eu estou falando do exemplo de meu Jesus e do teu Jesus, que para ele iniciar o seu ministério, ele fez 40 dias só na água. Porque o texto diz, e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, e depois ele teve fome. A Bíblia não vai dizer que ele teve sede e fome, não, só que ele teve fome. Porque segundo a ciência e segundo a Bíblia também, podemos observar que sem água, todos que fizeram na Bíblia sem água, foi 3 dias. Só Moisés que passou 40 dias sem comer e sem beber, mas é porque ele estava diante da face de Deus. Ali é diferente. Ali é algo sobrenatural. Ele estava no íntimo do Santo dos Santos. Ele estava face a face com o Pai. Só que Jesus não. Jesus ele foi para o deserto orar 40 dias e 40 noites. O maior exemplo. Então o poder do jejum só na água, ele é tão poderoso que ele ativa os dons espirituais. Ele ativa a tua chamada. Ele ativa a tua vocação para a obra de Deus, para aquilo que Deus quer. Se você tem dúvida da tua chamada, jejue, líquido. Faça um jejum de 4 dias, 5 dias, 6 dias, o tanto que você aguenta, mas no líquido. E Deus vai ativar os teus dons espirituais. Espero que tenha sido bem esse vídeo para você. Um vídeo curto, mas eu espero que Deus possa falar contigo. Você que tem dúvida qual o teu dom, qual a tua chamada, faça esse jejum e Deus vai te abençoar em nome de Jesus. Fiquem todos na paz do Senhor. Se foi bênção, deixa o teu like, comenta, curte esse vídeo. Amém? Que Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Fique na paz e na paz do Senhor Jesus.